Olá, amigos da Atual TV Canal 10. Hoje no programa Sem Fronteiras, Dr. Aires Afonso Forcellini, que é advogado em Pato Branco. Aguarde só um minutinho que já retornamos. Loteamento Forcellini, venda de lotes e casas com uma mega promoção. Casas de R$118 mil por apenas R$110 mil. Uma ótima opção de investimento. Lotes a partir de 427 metros quadrados, de R$70 mil por apenas R$65 mil. São várias opções de metragem e preços. Venda direta com o proprietário. Ligue 9972-1340. Loteamento Forcellini. Excelente localização na entrada do bairro São Francisco. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, terceiro andar, em frente à Prefeitura Municipal. Bela Vita Centro Auditivo, representante Resound, tem atendimento especializado em aparelhos auditivos, com fonoaudióloga em tempo integral, acessórios para aparelhos auditivos, pilhas, moldes, tampões para natação, conserto e manutenção de aparelhos auditivos. Temos opção de atendimento com hora marcada e atendimento domiciliar. Os aparelhos Resound proporcionam um som excelente, oferecendo soluções auditivas inovadoras. Consulte seu médico otorrino. Se houver necessidade, entre em contato com a Bela Vita Centro Auditivo, na Rua Tocantins 1702, com estacionamento exclusivo, ao lado da Agrotesser. Fone 3025-1902. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Cagol e Chaves Corretores de Imóveis tem inúmeras opções para você realizar um bom negócio. Loteamento Zanella, lotes a partir de 360 metros quadrados. Loteamento de fácil localização e rápido acesso. Loteamento Vúrzios, amplos terrenos para residências, com infraestrutura completa. Mais de 50 lotes com facilidade para financiamento. Plantão de vendas 32250200. Cagol e Chaves Corretores de Imóveis, Itabira, esquina com a Tocantins. Doutor Aires Afonso Forcellini, como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Fábio. E o teu programa vai bem? Bombando? Bombando. Que bom. Doutor Aires, a gente está analisando o cenário brasileiro, tanto econômico quanto político. E nesses dias aqui, nas últimas semanas, nós estivemos se deparando com situações adversas em questões extremamente importantes, que são essas manifestações públicas por parte da população brasileira. Como é que você está vendo esse cenário? Bem, primeiramente, são manifestações democráticas de uma população que já está cansada de tantos absurdos que vem se fazendo, e isso é como um dique que transbordou, uma represa que não tinha mais como conter. E agora é preciso analisar as razões que levam uma massa tão grande de brasileiros às ruas para contestar, para reivindicar, para fazer com que se ouçam. Porque passou o tempo dos governantes fazerem como querem, do jeito que querem e quando querem. Esse é um recado, Fábio, que as massas estão mandando para os governantes. Eles querem ser ouvidos. O cidadão tem direito de ser ouvido. O cidadão que mantém o Estado, a máquina, tem todo o direito de ser ouvido. Agora, vamos analisar as reivindicações e os porquês
dessas manifestações que ganharam não só o Brasil, como o mundo. Hoje nós somos noticiário internacional e eu assistia muito de manhã. Hoje tem manifestações na Alemanha, tem em Londres, tem em Paris, tem em Adelaide, tem em Toronto, no Canadá, tem em Nova York. Ou seja, o mundo está, primeiro, espantado com o que está acontecendo no Brasil. Brasil que, depois das diretas já, e depois do movimento do Fora Collor, que eu acho que foi um absurdo, eu acho que a juventude foi manipulada naquele momento pela imprensa, hoje não, espontaneamente estão indo à rua e saindo da letargia, daquele estado de quase que inanição, como se nada afetasse o brasileiro. É um movimento que espanta, principalmente, não só a nós brasileiros, como ao mundo. Certo, mas eu estava analisando, doutor Aires, a questão que o papel do Facebook, das redes sociais, YouTube, Facebook, as redes sociais, nessa questão da transmissão de um pensamento de questionamento. Como é que você vê isso, esse papel? É uma ferramenta nova e os governantes, cujas políticas são arcaicas, eu acho que elas vêm se mantendo do tempo do Império, com poucas nuances, poucas mudanças, estão pegando absolutamente de calças curtas os políticos que não imaginavam jamais. Por quê? O que tem acontecido no Brasil? Qualquer manifestação pública tem que ter por trás um partido político, um movimento já consolidado, e aí as massas vão seguindo os líderes. Desse movimento não tem líder. E como é que se convocaram as massas? Via internet, e-mail, Facebook, celular. Ou seja, é uma ferramenta nova. E os políticos brasileiros que fiquem atentos. Porque para convocar as massas hoje não se depende mais da mídia impressa ou escrita. Depende de ter um celular na mão. Certo, mas aí eu te pergunto, será que não está havendo também manipulação das mentes? A gente tem visto vários jovens, a juventude como sendo maioria, a classe média começando a participar. No início eram alguns movimentos, a classe mais social, menos abastada. E agora a gente percebe que a classe média e a juventude está começando a participar. Mas será que não existe por trás disso tudo pessoas pensantes manipulando essa população nesses movimentos? Não, ainda não. Mas hoje, eu já vi hoje de manhã, que o PT diz que já vai aderir ao movimento. Aí começaram a politizar. Aí tem que jogar ovo podre. Por quê? Eu pergunto, qual a legitimidade de qualquer partido, eu não falo só do PT, de qualquer partido político brasileiro de ir às ruas e reivindicar? Reivindicar o quê? Contestar o quê? E maiormente o PT, que está há 10 anos no poder, vai contestar o quê? Vai reivindicar o quê? Vai jogar pedra em quem? Jogue pedras neles mesmos. Eles que fiquem em casa, abaixem a orelha e ouçam as massas falarem. E não usem as massas como instrumento de manobra para dizer nós estamos com o povo. Isso sim, isso é lamentável e eu espero que a juventude brasileira, que essas pessoas que encetaram esse movimento que ganhou as ruas do Brasil e do mundo, saibam discernir e não se curvem, não se tornem massa de manobra na mão, não só do PT, de qualquer partido político. Certo. Agora, analisando um outro prisma, a gente tem visto também que dentro dessas manifestações que surgiu na questão das passagens, os valores das passagens do transporte coletivo em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, e depois começou a surgir outros questionamentos muito maiores. E aí eu te pergunto, a questão dos 3 poderes. Como é que você está vendo poder judiciário, poder legislativo e poder executivo dentro desse cenário, num momento em que a população questiona o comportamento desses 3 poderes? Fábio, a gente precisa fazer uma análise um pouquinho mais apurada. Como é que isso tudo desembocou nessa insatisfação popular?
Eu até pensei em escrever um artigo onde o título seria: estão tirando o pirulito da classe média do Lula. E eu explico. O que aconteceu na crise de 2008 e 2009? O Lula, que é um grande vendedor de ilusões, moveu mundos e fundos para convencer o brasileiro de que ele deveria gastar. Ora, o Brasil nunca foi dado à poupança, portanto, não tinha dinheiro para gastar. Mas o Lula mandou gastar. E para isso que ele fez? Reduziu a zero as alíquotas do IPI, de automóveis, motos, linha branca e etc. E baixou a taxa de juros. Elevou um contingente imenso de brasileiros a gastar. Muito bem. Num primeiro momento, fortaleceu a indústria, gerou empregos. Mas hoje o brasileiro é o povo mais endividado do mundo. Sim. E aí o que acontece? Compraram motos, compraram automóveis e foram de casa para o trabalho e vice-versa. Muito bem. A inflação lá embaixo, o governo garantia que não ia ter inflação. Agora, a inflação subiu, a gasolina aumentou o preço e eles já não têm condições de pagar o custo do transporte. Por isso que 20 centavos na passagem é muito dinheiro. Por quê? Porque ele já não consegue mais ir de automóvel para o trabalho. Sim. Entupiram as ruas de automóveis e agora vem a conta. O povo está com o automóvel financiado, ou a moto financiada, a geladeira financiada, a cama financiada, a casa financiada, devem tudo e comprando calçado 24 meses. E o mercado, a inflação já é de 10%. É nos supermercados. Exato. Quer dizer o quê? Estão tirando o pirulito da boca da classe média do Lula. Classe média, entre parênteses, outra ilusão que se vendeu. Porque a classe média estruturada, que apanhou a vida inteira, que aprendeu que para ser classe média, primeiro tem que ilustrar a bunda em muito banco de escola para se tornar classe média, essa está calejada, essa sabe que nesse país não se vende milagres. E o que se vendeu agora foi o voo da galinha, voo de 2 metros no máximo. Tá? E agora, se pensar que essa classe média, que aprendeu a gostar do sabor adocicado, estão querendo tirar o pirulito deles. Estão mostrando, não, mas espera aí. E pior, Fábio, e pior, agora, a indústria está dizendo o seguinte: nós queremos mão de obra qualificada. Sim. E essa classe média do Lula, que nunca lustrou banco de escola, teria que voltar a estudar. E eles imaginavam, porque foi vendida a ilusão da prosperidade, da riqueza eterna. E sem estudar, que sem não trabalhar. precisa estudar. Tá, trabalhar tudo bem, mas não precisa estudar. Se o mundo não reagir economicamente, e felizmente os americanos estão começando a dar volta por cima, e isso passa a ser um problema para nós, porque estão saindo já. Neste mês que passou, mais de $1 bilhão foram retirados de aplicações no Brasil e recambiados para os Estados Unidos. Começamos agora a sofrer o problema da falta de infraestrutura, da falta de condições de segurança nos investimentos, que é o que o investidor precisa, segurança no seu investimento. Passamos a não ter essa condição. E o que está acontecendo com essa classe média? Ela vai ser a primeira a perder o emprego. Estão tirando o pirulito da boca da classe média do Lula. É o que já está acontecendo, inclusive aqui no Sudoeste, o aumento do desemprego. Exatamente. Uma questão, ontem mesmo, conversando com alunos na faculdade, o pessoal questionando sobre o aumento da erva mate. Aí me fez me lembrar que a erva mate está quase R$8. Não, porque determinada marca já está chegando a R$8 o pacote de 1 quilo. Aí me fez lembrar da Kirchner dias atrás, questionando a erva mate, que ia ter que fazer um plano econômico justamente para a erva mate lá na Argentina. Ou seja, será que nós não estamos caminhando para o mesmo rumo da Argentina? Nós estamos caminhando em muitos sentidos no mesmo rumo da Argentina. A Kirchner,
ela estava invocada porque o preço da erva mate de meio quilo, De meio quilo. ora, estava muito alto. Onde é que se viu tantos pesos por meio quilo de erva mate? E aqui no Brasil começou. Onde é que nós estamos nos assemelhando, Fábio, à Argentina? Primeiro, na falta de credibilidade dos índices que os governos anunciam, tanto lá quanto começaram Sim. aqui. Aqui maquiando a contabilidade pública. Sim. Isso é a maior afronta para o mercado internacional. Porque quando o país perde a credibilidade da sua contabilidade, Sim. e eu sou contador, você também é, nós sabemos que primeiro os números têm que bater, têm que ser fidedignos. É isso aí. Se você fala que a inflação é de 5%, ela tem que ser de 5%. Na Argentina, a presidenta, com a presidenta diz que é de 10%, quando a realidade mostra que é de mais de 25%. Mais de 25%. Tanto que o Fundo Monetário Internacional agora se recusa a considerar a inflação declinada, informada pelo governo argentino. E nós já estamos assim. A inflação, o governo diz que é de 6, 6,5%, mas vai no mercado, eu construo, vai na loja de material de construção, vai ver como é que estão os preços. Começaram a maquiar, começaram a perder a credibilidade. O que acontece com a inflação da Argentina, com a Venezuela, está acontecendo com o Brasil. Aliás, países que, diga-se de passagem, formam um eixo interessante, né? No mercado internacional, todo mundo fica olhando. O Brasil está hoje afinado com quem? Politicamente. Com a Argentina, com a Venezuela, Cuba. com o Irã, com Cuba, com a Bolívia. Uma E com a Nicarágua. Todos de esquerda, todos os países que estão bombando morro abaixo. Sim. Um detalhe que essa semana, inclusive, o Moody's, né? Banco Moody's, né? Sim, que é uma agência, de que analisa a classificação. Desclassificou para A para B. Pois né? é. E por A isso, economia brasileira. E por isso, Fábio, a retirada dos investimentos estrangeiros. O Brasil, com um PIBinho de 0,9% ao ano, enquanto que Uruguai, quase 4% no ano passado, o Chile, quase 6%, o Peru, quase 7%, a Colômbia, mais de 7%. E o Paraguai de 10% a 11% para o crescimento deste ano. E aí tem um detalhe interessante. Quando o Lugo, o companheiro Lugo, era presidente, 2,2% negativos. Hoje a previsão é de 10 a 12% de crescimento. Por quê? Só de brasileiros já tem 25 grandes grupos de investidores brasileiros aplicando, fora todos aqueles que já aplicaram. Portanto, estabilidade política e econômica se dá com credibilidade, e é o que nós estamos perdendo no Brasil. Esse é o governo que nós temos. Esse é o governo que está fazendo as massas irem à rua. Para contestar, você disse no começo, não é 20 centavos no passe, na passagem, é a corrupção, são os desmandos. O mensalão influiu muito, porque o povo começou a ver, mas que barbaridade, olha o que fazem com esse país. Os desmandos, agora esses gastos inconcebíveis para o esporte, isso é circo. Então você vê lá cartazes, não a Copa, sim a educação. Sabe qual é o custo que estava orçado, entre tudo, em 28 bilhões, hoje eu vi na internet, já está se elevando para 33 bilhões de reais o custo da Copa. Sim. Quem é que vai ganhar nisso? O povo? É o povo que vai ganhar? Ou as empreiteiras? E o povo está esquecendo ainda que nós temos pela frente ainda uma Olimpíada, que vai ser outro gasto monumental, que quem vai pagar é o povo brasileiro, né? Na verdade, demorou, mas felizmente o povo acordou. E se você me perguntar, eu não tenho bola de cristal e eu tenho assistido 6, 8 horas por dia de televisão, que eu faço sempre nos meus canais de
onde você assiste o Brasil e o mundo, você vê que ninguém sabe onde isso vai dar. Agora, o gigante adormecido acordou. O gigante adormecido acordou. Os caronistas, os partidos políticos, aqueles que querem levar vantagem, eles que se cuidem. Porque o povo está começando a aprender a separar o joio do trigo. Mesmo aqui em Pato Branco, sábado, vai ter uma concentração aí, uma passeata. Você acha que o povo não vai olhar se tem alguém da área política envolvida nisto? Se enxergar, eles assim, os malacos aí querendo aproveitar, pegar carona no movimento legítimo de reivindicação, de protesto, de contestação. Então, nesse país, as coisas estão finalmente mudando. Tá certíssimo. Bem, pessoal, nós estamos encerrando o primeiro bloco e já retornamos. Cagol e Chaves Corretores de Imóveis tem inúmeras opções para você realizar um bom negócio. Loteamento Zanella, lotes a partir de 360 metros quadrados. Loteamento de fácil localização e rápido acesso. Loteamento Vúrzios, amplos terrenos para residências, com infraestrutura completa. Mais de 50 lotes com facilidade para financiamento. Plantão de vendas 32250200. Cagol e Chaves Corretores de Imóveis. Itabira, esquina com a Tocantins. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Bela Vita Centro Auditivo, representante Resound, tem atendimento especializado em aparelhos auditivos, com fonoaudióloga em tempo integral, acessórios para aparelhos auditivos, pilhas, moldes, tampões para natação, conserto e manutenção de aparelhos auditivos. Temos opção de atendimento com hora marcada e atendimento domiciliar. Os aparelhos Resound proporcionam um som excelente, oferecendo soluções auditivas inovadoras. Consulte seu médico otorrino. Se houver necessidade, entre em contato com a Bela Vita Centro Auditivo, na Rua Tocantins 1702, com estacionamento exclusivo, ao lado da Agrotesser. Fone 3025-1902. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Loteamento Forcellini, venda de lotes e casas com uma mega promoção. Casas de R$118 mil por apenas R$110 mil. Uma ótima opção de investimento. Lotes a partir de 427 metros quadrados, de R$70 mil por apenas R$65 mil. São várias opções de metragem e preços. Venda direta com o proprietário. Ligue 9972-1340. Loteamento Forcellini. Excelente localização na entrada do bairro São Francisco. Estamos de volta no programa Sem Fronteiras de hoje com o Dr. Aires Afonso Forcellini, que é advogado em Pato Branco e hoje está falando sobre política, sobre questões das manifestações que estão ocorrendo em todo o país. Exclusivamente essa questão que envolve interesses econômicos, políticos, sociais e humanos. Doutor Aires, a gente percebendo todo esse cenário nebuloso que o Brasil está se envolvendo cada vez mais, o gigante adormecido aparecendo, a população questionando, a inflação retornando, os problemas infraestruturais também ocorrendo em todos os cantos do país, a corrupção. E agora um outro ponto que deveria ser atacado e questionado.
o isolamento do Brasil em relação aos grandes mercados internacionais. A gente tem visto um questionamento por parte de empresários que estão preocupados com esse isolamento brasileiro, sabendo-se que os Estados Unidos agora está formalizando uma união econômica com a União Europeia. E também aqui na América do Sul e América Central, a formalização de um novo bloco, o Bloco do Pacífico. Como é que você vê esse isolamento do Brasil em relação aos grandes países que movimentam efetivamente a economia internacional? Veja bem, Fábio, nós precisamos analisar o seguinte: o isolamento não decorre agora do fato dos americanos estarem compondo um bloco para, na verdade, salvar a economia europeia e fortalecer a americana, como também esse bloco que se formou agora, o Bloco do Pacífico. Mas nós temos que olhar por que nós nos isolamos. O Brasil, quando formou, no tempo do Sarney, 1986, o Mercosul, a proposta era muito boa, mas políticos medíocres como nós temos, tanto no Brasil como na Argentina, Uruguai, Paraguai, não deixaram o bloco evoluir. Então, excluindo essa questão do Mercosul, que deveria ser a alavanca para projetar o Cone Sul para grandes conquistas, isso não aconteceu. E internamente, o que é que aconteceu com o Brasil? Muito bem, se aproveitou por acaso o boom econômico da venda de esperança do Lula, dizendo que nós éramos um país fortíssimo, que tínhamos uma economia. Ele saiu pelo mundo dando lição de moral para todo mundo. E daí para frente, o que aconteceu? Recorde em cima de recorde de arrecadação de tributos. E reverteram no quê esses recordes? Infraestrutura caótica, educação de quinto mundo, segurança nem vamos falar, saúde abaixo da crítica, estradas, ferrovias, portos, aeroportos. Um desastre, né? O que é que se fez com esses recordes de arrecadação? Para o vendedor de ilusões chamado Lula, importante era ganhar a eleição e colocar Dilma lá. Muito bem. E agora, para Dilma, o Lula recebeu do FHC o Brasil com 22 ministérios. Sim. Hoje a doutora presidenta Dilma tem 39 e já estavam cogitando o 40º para albergar, para acomodar toda uma teórica base política de sustentação para quê? Para a reeleição. O movimento das ruas está fazendo o PT repensar, tanto que na reunião da Dilma com Haddad e com o Lula anteontem, já se aventou a possibilidade de reduzir de 39 para 30 o número de ministérios e uma mudança no ministério. Por quê? Porque estão concluindo que por essa vereda, por esse caminho, eles vão dar com a cara no muro. O povo já não aguenta mais. Não aguenta mais ver criar ministério para privilegiar, para arranjar um projeto político de reeleição. Então, por que vai mal? Por que o Mercosul não vai mal, não vai bem? Porque políticos do tipo dos Kirchner na Argentina, e de Lula e de Dilma, que só pensam na reeleição e da manutenção da posse do poder pelo poder, fazem afastar o investimento externo, a não criar credibilidade no país. Sim. E hoje te pergunto, por que o Brasil não foi convidado pelo Chile, pelo Peru, pela Colômbia e pela Costa Rica para comporem o bloco do Pacífico? Junto com os Estados Unidos, Canadá e México. Com o apoio dos Estados Unidos, do NAFTA, da Aliança da América Estão do Norte. convidando o Paraguai, né? Por que estão convidando o Paraguai? Estabilidade política
e econômica e seriedade na condução. Eu li esses dias um artigo interessantíssimo, né? Diz que o Paraguai deve agradecer ter sido expulso do Mercosul. Foi a melhor coisa que fizeram. Por quê? Esqueceram essa tranqueira que é o Mercosul. Sim. Argentina, Um atraso. Bolívia, Brasil, juntos. Olha só o PIB imenso que existe aqui, a riqueza que existe e o crescimento real do PIB. O PIB possível e olha o que estão conseguindo fazer com esses três países. Pura incompetência, né? Absoluta Administrativa e incompetência. política. Agora, outro dado que vi ontem, então o Brasil chufana, nós estamos conseguindo colher 186 milhões de toneladas de produtos agrícolas. Nós somos 5 vezes maior que a Argentina. A Argentina, quebrada como está colhendo 102 milhões de toneladas. Impressionante. Então, aqui, esse país é um país fogueteiro, tipo Lula. Agora nós somos uma potência mundial de petróleo. Nós temos rebilhões de cúbicos de gás e quaquilhões de barris de petróleo. Vamos ser... O Hugo Chávez, que era um louco, disse assim, agora o Brasil, o Lula É rico. é rico, o Brasil tão cheio de petróleo. Somos o maior importador de petróleo do mundo, já fomos autossuficientes. E quebraram a Petrobras, né? E a Petrobras está à míngua vendendo ativos, que não aguenta mais. Praticamente não suporta. quebrado. E mais, e deve 7 bilhões e 200 milhões de reais em impostos federais. E que agora o judiciário fez vistas grossas, porque senão não tinha certidão negativa, não conseguia mais importar petróleo e nem participar dos leilões. Que absurdo, né? Quebraram politicamente, colocando uns semi-analfabetos, uns políticos, dentro de uma companhia onde deveria ter só técnicos. Então esse governo, que agora o partido que sustenta esse governo, que pretende ir às ruas, que mensagem tem para dar ao povo brasileiro? Aí eu te pergunto, doutor Aires, a questão, e o Exército, como é que está vendo esse cenário? Quieto, tenho lido, está quieto, está atento. Eu não temo pela ordem democrática, não temo pela ordem institucional, não existe clima para nenhum movimento. O povo brasileiro ainda está muito atento ao que aconteceu há 20, 30 anos atrás, com a ditadura. Não tem mais espaço para isso. Mas e para o outro lado da esquerda? Existe espaço também para mudança de um regime capitalista para um regime socialista, comunista? Seria bom. Aí nós iríamos para uma ideia do bolivianismo, como é lá do Chávez. Seríamos um país próspero igual Cuba, igual está sendo a Argentina, Venezuela, Nicarágua, aqui a Bolívia. Uma potência. A Coreia do Norte. Só falta isso, né, Fábio? Eu acho que não tem clima. Eu acho que o povo brasileiro não aceitará em hipótese alguma qualquer aventura nessa direção, né? Isso aí eu não me recuso até a discutir. Certo. Mas então, analisando todo esse cenário de encruzilhada no país, o que poderia ser feito agora? Nós vamos ter uma Copa do Mundo, está terminando a Copa das Confederações, depois vamos ter uma Copa do Mundo, e aí as eleições em 2014. O que pode ser feito até lá? Qual que é o caminho que nós temos que seguir? Mudança de regime de governo, mudança mudar o cenário? O que poderia ser feito de imediato para reverter essa situação? Eu vou dizer uma coisa, Fábio. Tudo que eu tenho lido e assistido e ouvido de comentários indicam que nem os detentores do poder sabem. E se você observar, fora uma manifestação muito light, muito leve da presidenta, você não vê nem os partidos de oposição se manifestarem. Está todo mundo quieto. Percebeu? Sim.
Até que estão as lideranças de oposição querendo dizer assim, tá vendo o povo aí na rua, porque é isso, não. Sabe por quê? Porque todos estão fazendo meia-culpa. Os políticos Sim. e governantes de quaisquer partidos estão fazendo meia-culpa. Inclusive o Poder Judiciário não se manifestou Mas nenhuma vez. ninguém estão fazendo meia-culpa, meia-máxima culpa. Sim. Tá? Porque se atrevam a dizer alguma coisa para ver o pau que vão levar na rua. Sim. Você não vê ninguém do Legislativo falar, ninguém do Executivo e ninguém do Judiciário. Não, não. É uma vergonha o nosso Judiciário. Os três poderes sabem da culpa que tem pelo status quo, pela situação que está instalada. E ninguém se atreve a dar cara. Olha, Eu estava vendo, aproveitando esse gancho da questão do Judiciário, essa semana eu estava vendo a discussão dentro do Supremo a respeito do auxílio alimentação para os juízes. Estão brigando entre si, dizendo que tem que haver o auxílio alimentação. é uma É brincadeira. uma brincadeira, gente. Agora, Fábio, isso até é picuinha. Sim, mas é picuinha num Fábio, cenário de quem ganha. Agora, quando um motorista do Congresso ganha 18 mil reais, uma servidora de cafezinho ganha 12 mil reais por mês, o que é dar o almoço lá para o juiz? Sim, mas o juiz ganha 50, 100 mil reais, não sei quanto que ganha. Não, ele tem que ganhar no máximo 26, que é o teto, que é o que ganha presidente da República. É, mas ganha depois todas Só aquelas... que tem 2 mil, quase 3 mil pessoas no Brasil que ganham muito acima do teto, fora das companhias estatais. Mas o que causa espécie, o que causa revolta, e é por isso também que o povo está na rua. Por quê? Na medida em que há transparência, que as pessoas começam a conhecer a realidade dos fatos, começa a surgir a indignação. Dias atrás nós vimos no Congresso Nacional motorista ganhando 18 mil reais por mês, ascensorista ganhando 15 mil reais por mês, servidora de cafezinho ganhando 12 mil reais por mês. Onde é que estamos? É, complicado. Questão da PEC 37. Pois é, a PEC 37, o telespectador talvez precise ser orientado um pouco melhor, trata-se de um projeto de emenda constitucional. A gente mexe na Constituição só de duas formas. Através de emenda constitucional, que você acrescenta, e através das leis complementares, que aí você complementa aquilo que já está disposto. Essa é uma emenda, é acrescentar algo. Sim. Nesse acrescentar algo, está se pretendendo que se deixe exclusivamente para as polícias o poder de investigar. E que se retire do Ministério Público, e entenda-se bem, o Ministério Público é o órgão do Judiciário que atende o interesse do cidadão, que tem a obrigação de defender o cidadão. Os interesses da sociedade. Da sociedade. Muito bem. Na hora que se pretende tirar o poder de investigação do Ministério Público, isso vai atender o interesse da sociedade ou dos corruptos? Dos corruptos, evidente. Tá? Aí que está. Não se deve absolutamente jamais retirar o poder de investigação da polícia, que o faz e bem na medida do possível. Teoricamente deveria ser bom, mas tem que ver as condições materiais, humanas. Que condições é que tem a polícia de investigar? Mas nada é incompatível. Não quer dizer que a polícia investigue e o Ministério Público tem que ser banido da investigação. Ora, deve-se somar o trabalho. E o mensalão não fosse a ação do Ministério Público, quanta coisa teria sido enfiada por baixo do tapete. Então, retirar o poder de investigação do Ministério Público favorece a sociedade? Será que favorece a sociedade ou favorece os corruptos? Certo, mas na questão do mensalão, após essas manifestações, a gente sabe que em agosto, setembro vai ser o julgamento, está para sair o julgamento. Será que vão adiar o julgamento? Vão prender? Fábio, você é advogado como eu e você sabe. As possibilidades de recursos, de artimanhas processuais, neste país são ilimitadas.
Sim. Se as partes quiserem, levam esse julgamento para daqui a 5, 10 anos, e daí tudo estará prescrito. Sim. Quer a minha opinião? Ninguém vai para a cadeia. Tá? Eles vão levar para a prescrição, e não será culpa dos ministros do Supremo, e sim da nossa lei processual penal, que é arcaica e favorece o malfeitor. Infelizmente, isso que acontece. É um fato complicado. Inclusive, sobre os débitos fiscais, sobre a parte fiscal, já foram prescritos, né, as dívidas fiscais dessas pessoas todas que estão envolvidas. Então, né? o governo já não ganha mais nada com isso. Sim, não, o governo não, mas aquela possibilidade de prisão, de cobrança, não existe mais, né? O processo penal tributário deixa de existir porque já foram prescritas as dívidas tributárias. Né? É isso aí. Porque os processos não deram seguimento, né? Prescrição intercorrente, aquela coisa. Na verdade, a reforma tributária, eu não, quando aparece uma notícia, eu viro, se é no jornal, eu viro rápido, eu não quero ver. Sim. Porque não acredito mais. Faz 20, 30 anos. O nosso Código Tributário é de junho de 1986. Ele já deveria ter sido regulamentado, ele deveria ser reformado, ele é uma colcha de retalhos. É 1966. Desculpa, falei 86. 66. 66, Fábio. Me corrigiu Outubro bem. de 66. Outubro, isto. Né? Então, Eu confundi agora. E a proposta interessante, né? Estão voltando a falar no Código Comercial. Sim, uma nova reforma que se criar um novo Código Comercial. O Código Comercial, eu confundi as datas. O nosso antigo Código Comercial, ele era de 30 de junho de 1850. E aí os retardados que fizeram o Código Civil novo de 2002 resolveram extinguir o Código Comercial e levar toda a legislação comercial para dentro do Código Civil, que é uma excrescência do direito. Sim. E agora voltam a discutir, não, nós precisamos ter um Código Comercial. Então esse país é um país de aloprados, eu nunca vi coisa igual. O fato é que as pessoas que estão lá nos representando são desqualificadas. Medíocres. São muito desqualificadas e é isso que eu te pergunto agora, doutor Aires. A gente tem visto também na imprensa que o papel da sociedade que vota no corrupto, ele não seria cúmplice também dessa situação? Essas pessoas que estão questionando não seriam também cúmplices? Porque se você aceita que o seu candidato lá, que se elege ou se reelege, seja uma pessoa corrupta, como é que fica uma situação dessa, quando você elege um corrupto? O que se criou no Brasil é uma casta de políticos que vem de pai para filho. Ou você tem um reduto eleitoral muito forte, ou você tem um caminhão de dinheiro para entrar na política e se eleger. Então isso está banindo da vida política as pessoas sérias. Justamente. Que não têm, logicamente, um reduto eleitoral, porque estão debutando na política, e também não tem um caminhão de dinheiro para colocar em projeto político. E aquele que coloca o caminhão de dinheiro, ele quer depois recolher uns 10 caminhões, no mínimo, de volta. Sim. E aí eu te pergunto, fica que opção para o eleitor? Você quer saber, Fábio? Faz 3 eleições, 2 eleições para presidente da República e 2 para o governo do Estado, que eu voto em branco. Eu voto no primeiro turno e no segundo eu voto em branco. Porque eu não concordo com nenhum dos candidatos, com as suas ideias. Mas daí, acaba elegendo aquele que fez mais votos. Então, é a minha forma de protestar. Tá? Agora, sobra o quê? Diante desse cenário, ou você tem um reduto eleitoral, ou você tem muito dinheiro. Você vai votar em alguém que já está lá, instalado no poder, manipulando, negociando e fazendo tudo que a gente sabe que fazem. Ou você vai votar em alguém que está entrando na política com a ideia de fazer a mesma coisa dos outros. Porque pessoa séria dificilmente se joga na política. Justamente. Tá? Pode sim ter alguns idealistas que pensam que vão mudar o mundo e depois acabam caindo na vala comum.
Pode, não vou dizer que todos sejam iguais, não, tem exceções. E o Instituto da Reeleição, será que não estava na hora de Foi de uma acabar? loucura. Aquilo que o FHC fez foi o maior malefício que se fez nesse país. É. O que tem que se fazer é acabar com reeleição em todos os níveis e mandato de 5 anos coincidentes. Para que a cada 2 anos está fazendo eleições? Quanto custa isso para o Brasil? Justamente. Então está tudo errado. Mas quem é que faz errado? Somos nós, o povo, ou são eles, políticos, que fazem as coisas no seu interesse, da maneira que lhes convém? É assim que funciona. Por isso estamos sendo isolados, voltando àquela situação, Fábio. Ninguém mais acredita nesse país de voo de galinha, como dizia o saudoso Elmir Uma Beck, mentira. tá? Vendedores de ilusões, pré-sal, solero, e o povo vai, acredita. E acordou, né? Graças Mas agora a... acordou. Doutor Aires, agora nós estamos encerrando o nosso programa e eu gostaria das considerações finais. Aí nós encerramos. Eu gostaria, Fábio, de trazer a nossa conversa para a realidade de Pato Branco, que vai bem. Eu acredito, nós temos feito agora alguns encontros, já fizemos o primeiro, com empresários da maior expressão, empenhados a vida inteira no trabalho, na luta para desenvolver Pato Branco, com o prefeito, com o pessoal da administração, com o Poder Legislativo. Recentemente a mídia divulgou dados muito positivos de Pato Branco. As coisas estão indo bem. Nós temos que focar aqui. Lógico, um olho no gato, o outro na sardinha. Mas aqui é o nosso foco. Eu estou gostando do nosso prefeito, que está aberto à conversa, está ouvindo e não está achando que é dono do município da verdade. Eu sempre digo, já escrevi isto, tem prefeito que assume o cargo de prefeito e toma posse do município. Não, ele toma posse do cargo para o qual ele foi eleito. Porque a posse do município é de todos os munícipes. Sim. Os donos, eu disse lá nesse encontro que fizemos recentemente, que o município, a prefeitura é a maior empresa de qualquer município. É a que mais contrata, é a que mais compra, é a que mais investe, é a que tem maior orçamento em qualquer município. E o gerente, no momento, é o Zucchi. Justamente. Nós somos os sócios e ele é o nosso gerente. Então vamos apoiar o nosso gerente. Essa é a mensagem que eu deixo para o patobranquense. A cidade vai muito bem e o poder público tem que marchar do lado da sociedade, afinado com a sociedade, olhando lá na frente o que a sociedade quer. Aí sim não há essa divisão. Se nós somarmos a força da sociedade com o poder público, essa cidade não vai parar nunca, porque ela tem tudo para desenvolver-se. Tem gente, tem capital e tem condições estratégicas para ser uma grande cidade do estado do Paraná e do Brasil. Com certeza. Doutor Aires, eu gostei muito da sua presença no meu programa mais uma vez e dizer que o programa Sem Fronteiras é isso, pessoas de bem, com inteligência, com visão, que querem o bem da sociedade e que sempre transmitem coisas importantes para serem analisadas e, principalmente, buriladas nesse mundo, entender o que está acontecendo. Muito importante a sua presença, doutor Aires, e obrigado mais uma vez. E dizer mais uma vez, por fim, que semana que vem estaremos de volta com mais informação, mais conhecimento e mais coisas boas para a nossa cidade. Muito obrigado e até semana que vem.